Que a paz do Senhor Jesus esteja nos corações de meus filhinhos, que nesse momento vou me dirigir a eles de uma maneira especial, pelo seu dia, que será a festa do Dia das Crianças, dia 12 de outubro de 2025. Seu humilde papai vem nesse momento expressar os mais singelos agradecimentos, os mais singelos votos de parabéns, meus filhos, meus bebês, meus pequenos filhos até 8 anos, e de 8 anos e diante, os adolescentes, os pré-adolescentes, os filhos incríveis, os filhos biológicos. Papai tem filho biológico, sim, quase adolescente, representado aqui pelo Heitor, filho meu primogênito, pelo Davi, pelo Guilherme Jesus Silveira e muitos outros. Eu quero deixar aqui somente registrado o nome desses poucos, mas são meus filhos e filhas. Não há filhos no mundo, um pai que tenha uma família tão grande como eu. Eu tenho filhinhos nas 6 cidades, 808.231 bebês. Eu disse 808.231 bebê, filhos e filhas, todos englobados, biológicos, não biológicos, 1.155.328. E por que não dizer as grandonas? 2.102.000. Então, amados filhinhos, não há na eternidade um efeito de tamanha envergadura. Não há pai que tenha filhos nem chegando perto dos que eu tenho. Eu venho aqui agradecer, sim, primeiramente ao Pai do Céu, em forma de agradecimento, e fazer essa homenagem a todos os meus filhos no Dia das Crianças e chorar por aqueles que eu não pude trazê-los até mim, estão no mundo sofrendo. Eu sofro com eles, mas ao mesmo tempo me alegro por ter vocês ao meu lado, que me ajudam na luta incessante nesse mundo tão violento, tão caído, tão ambicioso. Quero fazer homenagem belas, tirada do fundo do meu coração, sentimentos de palavras, carinho, amor, bênção, celebrando a vida de vocês pequenos, adolescentes, pré-adolescentes. Que essa mensagem de hoje traga alegria a vocês, nesse dia de vocês, a esperança, a fé, para cada coração de cada um de meus filhos. Que o amor de Jesus transborde em seu coração e ilumine o seu caminho todos os dias. Sim, todos os dias, não é só o Dia das Crianças, todos os dias. Que vocês sempre se sintam a presença amorosa do Deus Pai em suas vidas, que a vossa jornada seja marcada por momentos de alegria, riso, amor, e que vocês cresçam conhecendo a bondade e misericórdia do Pai, mesmo estando distante do seu Pai, da terra e corpo presente. Que você, filhinho,
seja um exemplo de fé, esperança para todos os seus irmãozinhos, espalhando na família a luz de Jesus, onde quer que você vá. Que o Senhor Pai abençoe e proteja cada um de meus filhos em todos os seus caminhos, e que vocês sempre encontrem refúgio, conforto nos braços do Pai do céu, porque o Pai da terra não está de corpo presente. Que o Papai do céu abençoe você, eu abençoo também em nome de Jesus, abundantemente nesse dia, que é o teu dia, o vosso dia, o dia das crianças, em todos os dias da sua vida que você passa, irá passar nessa terra. Que o amor de Jesus esteja sempre presente, juntinho de você. É o desejo do seu Pai, que te ama muito, que você cresça sempre nos caminhos do Senhor, e sabendo que o Pai do céu tem um plano maravilhoso para você, filhinho. Que os seus dias sejam repletos de alegria, amor, brincadeiras nesse dia, e que você sempre encontre no Senhor a força e a sabedoria para enfrentar qualquer desafio que se apresente diante de ti. Que o amor de Jesus ilumine sempre os teus momentos de tristeza. Lembre-se, Ele está sentado no banquinho, ao lado do seu coração, esperando que você convide Ele para entrar e cear com você. Lembre-se também que nos momentos difíceis que você tenha, saudades do seu Pai, ou algo que não vai bem em sua vida, põe uma cadeira ao teu lado, chama Jesus, Ele senta, dê a mão a Ele e diga: Jesus, eu estou com problema nos meus estudos, Jesus. Eu não tenho vontade, eu tenho preguiça. O inimigo me tenta tanto que eu estou fraco. Me ajude, Jesus. Meu Papai da terra não está aqui. Eu queria desabafar com Ele, dizer a Ele o quanto amo. Jesus, enxugue minhas lágrimas de saudades do meu Pai, de um amor que eu sinto dentro de mim, mas que não está presente para poder abraçar, beijar e dizer que eu o amo. Que você cresça, meu filho, forte na fé, sabendo que Deus Pai tem um plano maravilhoso para você. Sabe por quê? Porque você é meu filho. Que os seus dias sejam repletos de alegria, brincadeiras, amor. Que você sempre encontre o Senhor Pai, a força, a sabedoria para ultrapassar todos os limites, enfrentar todos os desafios. Eu digo aqui também para meus filhos incríveis, amados por mim e amados por Deus e a família. Que a graça de Deus ilumine meus filhos incríveis todos os dias, mesmo passando pelo que eles estão passando, que são certas situações que não queriam ter, mas têm, porque são o destino da vida que quis assim. Que você, meu filho incrível, sinta o amor de Deus em cada momento da sua vida e que Ele substitua pelos defeitos que você encontrou. Peço nesse momento as bênçãos e alegria do Espírito Santo para cada filho meu incrível. Que você continue a brilhar com a sua luz dentro de você. Lembre-se que o papai sempre disse que às vezes Deus dá o defeito para que a obra se cumpra. Que o Senhor Deus abençoe e guarde sempre cada um de vocês. Meus bebês não poderia deixar de mencionar aqui. Nesse dia das crianças, meus bebês queridos, queremos celebrar a vida em cada momento, cada pequenino,
que encha nossas vidas de alegria e esperança, meus bebês, que vocês cresçam conhecendo o amor infinito de Jesus e o amor do seu Pai na terra, que o seu coraçãozinho esteja sempre aberto para receber as bênçãos de Deus Pai, que vocês sejam como a árvore plantada junto ao ribeiro das águas, que dá o seu fruto no tempo certo e cujas folhas não murcham, que sua vida seja a fonte de bênção para todos ao seu redor, seus irmãozinhos, refletindo o amor e a luz de Cristo que morreu por nós lá na cruz, deu a sua vida por você, por mim. Cada sorriso do meu filho é um lembrete para mim aqui, distante, que eu choro as saudades, a distância, a solidão, a dor de não estar com meus filhos. Que cada sorriso do meu filho é um lembrete da bondade de Deus em minha vida, mesmo que eu não veja, mas eu sinto. A vida pode ter desafios, mas ter filhos é a maior prova que Deus me abençoou. Não há no mundo pai com tamanho número de filhos como eu. Agradeço ao Pai todos os dias pelos meus pequeninos, presente divinos que enche minha vida de amor. Quando digo aqui filhos, eu falo filhos e filhas. Meu coração transborda de gratidão ao Pai por cada momento ao lado de meus filhos. Peço a Ele que me dê saúde para cuidar de meus filhos, que não me leve logo, que me deixe viver para cuidar da minha família. Meu coração transborda de gratidão ao Pai por cada momento ao lado de meus filhos, mesmo que não esteja de corpo presente, mas eu estou de espírito e alma dentro do coraçãozinho de cada filho meu. A presença que eu queria que vocês tivessem em minha vida seria a maior demonstração de amor que eu poderia dar a cada um de vocês, que são as provas vivas do quanto Deus Pai é generoso e bondoso para conosco, para comigo e para com as mamães. São vocês, meus filhos, são a prova viva de quanto o Pai é generoso e sempre será generoso para comigo. Pela saúde, obrigado de meus filhos, alegria, pureza. Sou o tesouro da minha vida, mais precioso do que qualquer mina de ouro, joia. Eles são filhos que eu sou apaixonado de coração. Cada dia que eu estou ao lado de vocês, eu sonho todos os dias de um dia poder tocar, brincar, correr, se esconder, brincadeiras de pai e filho. Deus nos priva de nos vermos, mas um dia a vitória será com sabor de mel. A vida faz mais sentido a mim, que me dá sentido a viver. Por quê? Porque meus filhos são o combustível que move a minha luta, a minha dor, a minha solidão, a minha renúncia dos prazeres do mundo. E eu agradeço pela felicidade de tê-los como meus filhos, minhas filhas, meus bebês. A espera é longa, mas Deus sabia o tempo certo. Agora, hoje, nesse dia 12 de outubro de 2025, eu quero aqui confessar que eu sou imensamente grato por essa bênção de meus filhos, por confiar em mim essa missão de cuidar deles e entregá-los de volta, passados pela vida, entregá-los de volta nos braços do Pai, lá no céu. Sim, eu não tenho como não expressar o quanto sou grato ao Pai e agradecer pelos meus filhos, que eu amo tanto, mesmo distante. É um amor que ninguém pode superar, ninguém pode fazer
que nós esqueçamos, porque Jesus disse: deixe vir a mim as criancinhas, e nós impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Ensinar as crianças no caminho e que deve andar, enquanto for velho, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Eu choro, filhos, aqui, pelos meus filhos do mundo que estão sofrendo, nesse momento, que não estão nos meus braços. Então, filhinhos, só nos resta orar por eles, sonhar que um dia possamos trazer milhares de Moçambique, milhares da faixa de Gaza, milhares da Ucrânia e assim por diante. O Senhor é bom, um refúgio em tempo de angústia. Ele protege quem nele confia, até com as crianças. As crianças são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Então reuniu Moisés todos os filhos de Israel e disse-lhe: eis que o Senhor vos deu o sábado, porque no sexto dia Ele vos dá o pão para 2 dias, cada um fique em seu lugar, ninguém saia do lugar no 7º dia. Isso é no templo de Israel. Assim também não é da vontade do vosso Pai que está nos céus que um desses pequeninos se perca. Porque você formou o meu interior, você me teceu no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Suas obras são maravilhosas, e disso eu tenho plena certeza. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, que morreu na cruz por nós, dando por ele graças ao Deus Pai. Lembra-te, filhinho, do teu Criador nos dias de tua mocidade, antes que venham os dias difíceis e se aproximem os anos em que dirás: não tenho satisfação neles. O Senhor é bom para todos, a sua compaixão alcança todas as suas criaturas. Filhinhos, eu escrevi a vocês porque conhecem o Pai. Pais, eu escrevo a vocês porque conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu escrevi a vocês porque são fortes, e em vocês a palavra de Deus permanece, e vocês venceram o maligno. O que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Eu vos darei um coração novo, e porei dentro de vós o espírito novo, e tirarei de vossa carne o coração de pedra, e vos darei o coração de carne. O Senhor guarda todos os que ama, mas todos os ímpios serão exterminados. O temor de Deus é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Hoje é o dia de vocês, crianças, filhos. Acredite, a criança dentro de você, de cada um de vocês, está viva, ansiosa para brincar. Eu gostaria de estar aí, para mim também, ver dentro de mim a criança que eu tinha e tenho, que eu perdi, meu pai, minha mãe, com 5 anos de idade, e de lá para cá, eu choro as saudades de não tê-los comigo, de ouvir uma palavra: meu filho. Lembro de manter viva a chama da inocência, curiosidade e alegria que caracterizam a infância. Feliz Dia das Crianças a todos nós. Nesse dia, celebramos a capacidade de sonhar, filhinhos, imaginar e enxergar o mundo com os olhos cheios de maravilhas, independente de idade. Que possamos abraçar-nos. Quem está perto ao teu lado, abrace, filhinho, abrace e diga: Feliz Dia das Crianças. Quem está ao teu lado, abrace. Que Dia das Crianças nos lembre
que por mais adultos que nos tornamos, a criança dentro de nós nunca deve ser esquecida. A desculpa perfeita para liberar um sorriso puro e a alegria contagiante que reside dentro de cada um de nós. Adultos também merecem o dia de criança, cheio de diversão, risada e lembranças afetuosas. Recordemos a importância de preservar o espírito jovem que nos torna eternamente jovens de coração. Feliz Dia das Crianças para as grandonas, para todos que entendem que a vida é mais rica quando vista com os olhos brilhantes de uma criança. Que nesse dia da criança possamos nos permitir cada um ser um pouco livre, um pouco moleque, um pouco mais curioso e um pouco mais feliz por ser uma criança. O adulto também tem direito de abraçar a alegria descomplicada que caracteriza a infância de uma criança. Nesse Dia das Crianças, celebramos a magia que permanece nos nossos corações, não importa quantas velas tenhamos que apagar. Que o dia delas nos inspire a cultivar a inocência perdida e apreciar as pequenas alegrias da vida adulta. Oh, como eu não queria ter crescido. Oh, como eu queria ser criança. Como eu gostaria de estar sempre perto de meus pais e aguardando feliz o dia que eles fossem no supermercado para comprar as guloseimas que toda criança aprecia. O que a Bíblia nos diz? Aquele que a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória como o unigênito vindo do Pai, cheio de graça e verdade. João afirma que Jesus havia plenitude de graça, plenitude de verdade. Jesus é o homem equilibrado. Nós, seres humanos imperfeitos, somos desequilibrados, cheios de erros, pecados. Reagimos com graça quando devemos optar pela verdade, e outras vezes agimos com verdade quando deveríamos agir com graça. Quem nunca? Às vezes vamos além e nos comportamos sem graça. Por meio de ausências. Ora, Adonias, cujas mães se chamava Agite, tomou a dianteira e disse: eu serei o rei. Providenciou uma carruagem e cavalos, além de 50 homens para correrem à sua frente. Seu pai nunca havia contrariado, nunca lhe perguntava: por que você age assim? Adonias também tinha boa aparência e havia nascido depois de Absalão. 1 Reis capítulo 1, versos 5 e 6. Há pelo menos dois tipos mais comuns de ausência: física, afetiva. O pai pode ser ausente fisicamente, como eu, que o Pai do céu não permite, nos seus desígnios, que nós estejamos unidos de corpo, alma, espírito e amor. Ele trabalha a semana toda e no final da semana quer tirar um tempo para si. Ele não cria memórias. A frase, a falta que o pai faz, descreve a profunda ausência emocional e a prática de um pai na vida de um filho, seja por morte, separação, distância, negligência. Essa ausência pode causar danos significativos no desenvolvimento psicológico, emocional da criança, afetando sua autoestima, segurança e a capacidade de estabelecer relacionamentos saudáveis. A falta do pai pode se manifestar de diversas formas, desde a carência de apoio e orientação até a dificuldade em lidar com a própria identidade no futuro. A ausência do pai pode levar o sentimento de insegurança, baixa estima, autoestima e dificuldade em confiar nos outros. A falta de um modelo paterno pode afetar a formação de identidade de cada criança,
a sua capacidade de estabelecer relacionamento saudável, incluindo a busca por parceiros amorosos. Comportamento. A ausência paterna pode levar o comportamento de risco, como o uso de álcool, droga, ou envolvimento em atividades criminosas, que não é o nosso caso, né, meus filhos? Porque vocês estão sob as asas do Pai do céu. Saúde mental. A ausência do pai pode aumentar o risco de depressão, ansiedade, tristeza e outros problemas. A ausência do pai aparece como a principal causa de mais de 25 problemas sociais, psicológico, acadêmico, físico que oprime os filhos. A pesquisa disponível na época deixa claro que tanto os meninos quanto as meninas cujos pais não estavam presentes sofriam com essa ausência. Vocês só não sofrem, meus filhos, porque o Papai do Céu está presente, juntinho de vocês. Ficou evidente que a ausência do pai tinha um impacto negativo ainda maior nos meninos do que o dano para eles também era duradouro. A principal causa da crise do menino era a falta do pai. A ausência paterna decorre, primeiramente, da falta do envolvimento do pai, e, em segundo lugar, da desvalorização de sua contribuição quando ele está envolvido. Se nossos filhos se tornarão financeiramente ou emocionalmente ricos ou pobres, depende cada vez mais de crescerem com a rica presença do pai ou empobrecidos dela. Quando a comunidade médica descobre uma nova doença, um dos primeiros passos para vencê-la é dar nome a ela. Podemos legitimamente dizer que nossas crianças estão sendo criadas na era da ausência paterna, especialmente a era dos meninos sem pai, que perderam seus pais nas guerras ou de outra forma. O primeiro passo para ensinar essa era reconhecer que as crianças nascidas a partir de 1980 são os filhos sem figura paterna. A necessidade de ensinar a era da ausência paterna não é uma crise na qual os sexos estão divididos. Quando questionados, 93% das mães concordaram que é uma crise de ausência paterna nos Estados Unidos hoje. Nossos pais e filhos também concordam. A ausência do pai é a principal ferida, vazio no coração das crianças vulneráveis a gangues de meninos visados por predadores sexuais. Também era comum em meninos recrutados por Hitler para a juventude hitlerista, aqueles meninos que são muito alienados para serem recrutados por outras pessoas. Eles podem recrutar a si próprio, como, por exemplo, os atiradores nas escolas. Sim, o peso da presença paterna. É claro que nos debruçamos sobre as pesquisas atuais. No dia a dia, observamos as famílias de nossa sociedade. E se a presença da figura paterna é tão importante quão significativa é sua ausência. Você já pensou sobre isso, filho? O tema abandono afetivo paterno, presente em tantas famílias e arranjos, como em caso de separação, adoção ou mesmo abandono com a presença do pai em casa, se faz atual em pesquisa das mais diversas áreas, por se tratar de um tema que impacta a vida de tantas pessoas todos os dias. A Bíblia não esconde o lado feio das famílias. Poucas histórias são tão intensas quanto as de Davi. Davi era um rei exemplar no trono, mas um pai em falhas profundas em casa. Ele teve pelo menos 20 filhos, 10 mulheres diferentes. A maioria deles vocês nem conhecem, nem a Bíblia fala deles. Só aparece como nomes na genealogia. O que, convenhamos, já diz bastante. O pai era famoso, mas os filhos sumiram. Mas 5 deles são mais conhecidos. Amnon, o primogênito, mimado, perverso, estrupador da própria irmã. Tamar,
a princesa bela e inocente que foi vítima. Absalão, o irmão protetor que guardou mágoa e virou assassino, matou Amnon. Adonias, o mimadão que achava que merecia o trono só por ser bonito. Salomão que virou rei, mas isso é outra história. A história começa com um crime. Amnon se apaixona pela irmã Tamar. Essa paixão doentia cresce até virar abuso. Ele finge estar doente e com um plano ardiloso atrai seu quarto. Lá força a Tamar contra sua vontade. Segundo Salmos, capítulo 13, versos 1 e 14. Mas depois de violentá-la, Amnon simplesmente a rejeita com ódio ainda maior do que o desejo que sentia antes. Tamar sai humilhada, rasga sua túnica, coloca cinza na cabeça, chora em voz alta. A lei de Moisés previa punição severa para esse tipo de crime. Absalão foi ver sua irmã destruída, ficou indignado. Espera que Davi, o pai deles, o rei de Israel, tome uma atitude, mas Davi não fez nada. Nenhuma disciplina para Amnon, nenhum cuidado para Tamar, nenhuma escuta para Absalão, apenas o silêncio. 2 anos se passaram, a ferida de Tamar não cicatriza, o ódio de Absalão cresce, então ele convida todos os irmãos para uma festa, embriagando Amnon, manda seus homens assassiná-lo. Depois foge para Gesur e fica 3 anos longe. Quando volta a Jerusalém, o reencontro com Davi é frio. Não há conversa, não há reconciliação real. Mais tarde, Absalão lidera uma revolta contra o próprio pai, com a intenção de matá-lo e tomar o trono, segundo Samuel capítulo 15, verso 17. Mas na batalha fica preso pelos cabelos nos galhos de uma árvore e é morto por Joabe, segundo Samuel capítulo 18, versos 9 e 15. O que temos aqui é uma cadeia de feridas não tratadas. Tamar, marcada pelo abuso, Absalão, marcado pela omissão paterna, Davi, marcado pela culpa, Amnon, marcado pelo próprio pecado. Essa história, filhinhos, mostra o ciclo que ainda acontece hoje em dia, pois fere filhos, filhas, fere pais e a falta de perdão transforma a mágoa em tragédia. E agora entendemos o cenário. Se seu pai é humano, todos os amores humanos acabam nos decepcionando, não porque sejam falsos, mas porque são humanos. Se pai é humano, ele tem limitações, lutas internas, cicatrizes que talvez nem conheça. Isso não justifica os erros, mas explica por que eles acontecem. Alguns pais ferem por falta, ausência física, emocional, espiritual. Outros ferem por excesso, cobrança sem misericórdia, disciplina sem afeto, exigência sem encorajamento. Alguns ferem sem nem perceber. Mas a Bíblia também nos mostra que outras verdades, filhos também ferem. Absalão tinha o motivo legítimo para estar indignado, mas em vez de lidar com a ferida de forma saudável, alimentou a amargura e escolheu a vingança. E isso não destruiu só o relacionamento com o pai, destruiu a sua própria vida. Sim, nosso coração fica ferido. Quando alguém nos machuca, temos 2 opções. Primeira, guardar mágoa até que ela nos acostuma. Perdoar ou colocar o caso nas mãos de Deus. Absalão escolheu a mágoa, ele se definiu pelo trauma, fez da injustiça o altar. Quando você coloca algo no centro da sua vida que não é Deus, ele vai controlar você, decepcionar você e no final destruir você. A mágoa é exatamente isso, o ídolo disfarçado de justiça. Você alimenta achando que é força, mas é veneno. E quanto mais você alimenta, mais parecido fica com aquilo que você detesta. Deus disse: a mim pertence a vingança, Deuteronômio capítulo 32, verso 35, isso significa que não é a nossa função fazer justiça final.
é dele. Perdoar não é dizer está tudo bem, é dizer não vou carregar isso, vou entregar ao justo juízo. Sim, o Evangelho cura. Você pode estar pensando, mas você não sabe o que o meu pai fez. Talvez não, mas sei o que Deus fez por você. No Evangelho você é mais pecador do que jamais ousou acreditar, e mais amado do que jamais ousou esperar. Isso vale para você e vale para seu pai. O Evangelho nos mostra que seu pai precisa de graça, você precisa de graça. O único pai que não falha nunca é Deus. Quando você descansa no amor do Pai Celestial, você deixa de exigir o que o seu pai terreno seja perfeito. Você começa a vê-lo como Deus vê, o pecador precisando de misericórdia. E quando você se lembra de quanto Deus perdoou você, fica mais difícil negar o perdão ao seu pai. Sim, suas escolhas mudam de direção do relacionamento. Hoje em dia, pare de esperar um pai perfeito. Ele não existe. Reconheça o bem que ele faz, mesmo que seja imperfeito. Liberte-se da amargura. Perdoar não é ser fraco, é se recusar a ser escravo da ferida. Ore por ele. A mudança que você deseja nele pode começar em você. Seu pai, Ademar Osório Silveira, não está presente em seus braços, meu filho, por conta dos desígnios do Papai Celestial, que na sua obra ele não permite. Mas ele diz a você nesse momento exato, ele te ama perdidamente e é apaixonado por você. Na história de Davi e Absalão, faltou perdão e sobrou orgulho. No Evangelho sobra perdão e falta orgulho. Se você quer quebrar ciclo de dor na sua família, não espere o outro mudar primeiro. Comece você. E lembre-se, só existe um pai que nunca vai te ferir. Ele já te amou e te ama ao ponto de dar a vida por você, igual aquele que morreu na cruz por você, dado pelo Pai do céu. Esse é o pai, modelo e a fonte para amar um pai humano, falho, mas ainda assim sou seu pai. Então hoje, como filho, escolha orar, perdoar e amar seu pai, mesmo estando distante, não porque o seu pai deseja isso, mas é pela obra do Deus Pai, o nosso Deus amado. O ensino bíblico para crianças deve ser valorizado por todos que fazem parte da vida das crianças. Esse sim é um valioso investimento. Não vai existir fase mais adequada para que sejam construídos e reconstruídos os pilares para uma vida saudável, comprometida com o mundo do que é a infância. A figura da criança é apresentada na Bíblia desde muito cedo. Moisés, João Batista são exemplos apóstolos que eram comprometidos com o mundo espiritual desde que eram crianças. Moisés recebeu um chamado, João Batista foi batizado no Espírito enquanto sua mãe, Isabel, recebia a visita de Maria, mãe de Jesus. A palavra de Deus nos ensina por onde e como conduzir um filho a esse encontro com Deus, preservando a criança dos valores passageiros impostos por ensinamentos que vêm de outras palavras, como a palavra proferida pelas novelas, pelo excesso de desenhos animados, pelos colegas de escola e também pelo livre acesso a certos conteúdos da internet. É preciso deixar claro que a palavra a qual nos referimos está na Sagrada Escritura, portanto, os filhos deverão ter oportunidade de conhecê-la com a decisão da família de ser ou não ser uma família cristã. E a partir disso promover ações possíveis em seus filhos que consigam se aproximar e ler a Bíblia todos os dias. Será, primeiramente, pelo testemunho dos pais, que os filhos vão se deixar seduzir pela palavra do Senhor. É comum ver pais ensinarem aos filhos quem é o Papai do céu e a pedirem a sua bênção. Contudo, o tempo passa e esse ensinamento não evolui.
é uma fé tipicamente folclórica. A criança não frequenta a igreja, nunca viu os pais lendo a palavra, não experimenta fazer a caridade desde as mais tenra idade, não cresce habituado a reconhecer os seus pecados, mesmo tão mínimos, e cresce longe do costume de orar, ler a Bíblia pelas pessoas que estão ao seu redor e em seu habitar, incentivar o filho a gostar de ler a Bíblia. A palavra de Deus é, antes de tudo, habituá-lo ao ambiente que tenha sinais de Deus. A criança é muito inteligente para perceber quando a família fala e não vive, principalmente quando quer dizer crer em Deus, mas não testemunham essa crença com atos concretos de fé. Seria muito bom que antes de dormir as crianças ouvissem histórias bíblicas, a palavra da Bíblia, assistindo DVDs sobre milagres e amor de Jesus. É importante escolher um lugar da casa que seja possível colocar algo que sinalize naquele ambiente os seus pais cristãos. As visitas, os vizinhos, os familiares precisam saber a respeitar essa decisão. É fundamental também educar os filhos dentro do ensinamento do Evangelho, mostrando-lhes sempre com a leitura como Deus gostaria que eles crescessem em graças e sabedoria. Mesmo tendo a religião e a espiritualidade como base familiar, é necessário cautela, prudência, informação e inteligência para que nada saia diferente do que se espera. Várias são as passagens bíblicas que confirmam esse querer de Deus com relação a nossos filhos. Deuteronômio capítulo 6, verso 4 e 9, são passagens bíblicas que causam na criança curiosidade sobre o mundo espiritual. Sendo pais que se lembrem do jeito de ser de Jesus. Caso contrário, os filhos terão aversão não só à palavra, como também a tudo que lembre o divino. Em seguida, colocando em prática o que aqui foi proposto. Toda palavra do Evangelho é a linguagem dentro de si que te leva à salvação. Muito bom para ressaltar a espiritualidade e nos aproximar de Deus. Com isso, contagiamos as pessoas que estão ao nosso lado, sendo amáveis, dóceis e responsáveis com a nossa família, com nossos filhos, com o mundo com o qual estamos inseridos, usando uma linguagem decente e respeitosa e demonstrando que queremos ser filhos de Deus, amáveis e ser amados. Esse será sempre um bom começo para que os nossos filhos possam entender a palavra de Deus e gostar dela. Finalizando então essa homenagem, filhinhos, quero aqui deixar uma música para vocês ouvirem no seu dia. Parabéns, meus filhos, parabéns de seu pai, que ama e é apaixonado por cada um de vocês. Que o sangue de Jesus derramado na cruz lave o corpo, a alma e o espírito de todos os meus filhos, famílias, grandonas, bebês, e repreenda todo o cansaço físico, mental, espiritual, emocional, estresse, o medo, a discórdia, a decepção, a aflição, saudades do pai e marido que está de corpo presente, a dor, a tristeza por estar longe dele, todos os prazeres do mundo que nos atenta, nos faz cair em tentação. Repreenda todo esse mal e revista todos os meus filhos, a mim e a minha família, com a sua armadura, que fiquemos blindados contra o ataque do adversário que quer nos destruir. E abençoe a música abaixo, que no dia das crianças, no dia vosso, meus filhos, parabéns, meus filhos, eu vos amo de todo o meu coração. Ouço essa música abençoada e lavada pelo sangue de Jesus, que dará alegria, paz, harmonia no coração, revestindo em cada um de nós a sua armadura, que fiquemos blindados contra o ataque do adversário. Me despeço aqui. Feliz Dia das Crianças. Feliz, meus filhos amados, minhas filhas, meus bebês, minha família. Com um beijo, com um abraço do fundo do coração de um pai apaixonado por você. Amo vocês.
Amém. Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Amém.